Então, bom dia. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que é falado quase todos os dias no escritório. Nosso escritório é composto por Dr. Maurício, doutora Rejane, eu, Catiane, e dentro da nossa história, né, como unidos aí pelo esse escritório, nós debatemos vários temas todos os dias e sempre com uma profundidade que eu sempre tive muita vontade de colocar para fora e sempre compartilho muito com eles isso, porque eu acredito que a gente, o pouquinho que a gente já sabe, a gente pode também trazer consciência para outras pessoas. E eu sei que nós temos muito a caminhar, nós ainda somos bem jovens, temos muito a aprender, mas a gente busca nos autoconhecer todos os dias. E com muita alegria a gente vamos iniciar essa ideia que nós temos de colocar para fora o que a gente enxerga, o que a gente sente, com uma pessoa muito especial. É muita alegria realmente estar com o senhor aqui, professor Castro, que foi meu professor, foi professor de Maurício, mas assim é uma pessoa que tem muita relevância para a gente. E eu acho que nosso caminhar é justamente isso que acontece. A gente vai entregando pérolas, quando a gente tem pérolas dentro da gente que a gente nem imagina. E isso vai formando caráter também de outras pessoas. Daí o meu interesse em propagar o que a gente já vem buscando. Então, o professor Castro sempre teve uma história como um professor, não? Então ele sempre teve esse amor. Eu acho que é um dos maiores amores dele, é realmente entregar isso, o que ele sabe em sala de aula. Foi advogado, então já passou pela nossa, sabe exatamente o que a gente passa, né, Maurício? No dia a dia. Foi magistrado por muito tempo, tanto no primeiro grau como no segundo grau, e tem uma base religiosa muito forte, muito firme, que eu acho que acredito que é isso que sustenta também esse caminhar dele, esse caminhar que é admirado por muita gente, né, por muitas pessoas. Ele é diácono também na Igreja Católica, sempre participa ali da religião, é um membro da Igreja Católica muito atuante. E nós estamos aqui aproveitando a temática o momento que nós estamos vivendo, da Semana Santa, da Paixão de Cristo, para fazer uma análise histórica desse acontecimento com os dias atuais, tanto no meio jurídico, mas não diferente do nosso ambiente de casa, do nosso ambiente de todos os profissionais como atuantes, né? O quanto Pilates lavou as mãos diante o julgamento de Jesus, e o quanto isso vem se repetindo todos os dias. Então, eu queria que o senhor pudesse acrescentar para a gente um pouquinho da sua vivência, da sua experiência, que o senhor pudesse trazer para a gente essa visão do julgamento do Pilatos em relação aos dias atuais. O senhor pode compartilhar com a gente? A palavra está franqueada para o senhor. Primeiro eu quero cumprimentar doutor Maurício, doutora Catiane, doutora Rejane, escritório Catiane Santos Advogados, por essa ideia que é uma ideia bastante significativa, bastante importante, onde se tenta debater um assunto que traz uma relevância muito grande para a história da humanidade e para a nossa vida, tanto como profissional, como nossa vida pessoal e vida familiar, no contexto em que nós vivemos, para verificar justamente a questão do julgar, como foi o julgamento lá antes de Jesus diante de Pilato, e como esse julgamento vem se desenvolvendo ainda hoje através da história e chega até os nossos dias atuais. Portanto, é um prazer muito grande estar tentando dividir com vocês essa
temática, e eu fiquei muito feliz quando você coloca, doutora Catiane, essa preocupação que vocês têm no escritório, de debater todo dia as questões que ocorrem na justiça. Isso é uma preocupação de todo profissional do direito. Quando é um profissional que se preocupa mesmo com a aplicação do direito e com a aplicação da justiça. Porque essa inquietação de querer fazer o melhor, quando eu digo fazer o melhor, é de fazer justiça. E buscar aquilo que a gente admite como um parâmetro, como uma referência do que é o justo. E isso aí é uma preocupação de todo mundo. Será como advogado, como outro profissional do direito, como julgador, eu estou nesse caminho? É sempre uma dúvida. Fica sempre esse espaço vazio que a gente fica se questionando se está fazendo certo ou não. Mas o que é mais importante é quando se tem a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Se nós temos essa consciência do que a gente estamos procedendo e a maneira como se está fazendo, acreditando e tendo a certeza de que é o melhor. E eu sempre lembro quando se fala do julgamento, eu lembro de uma passagem do padre Antônio Vieira, no 5º domingo, no sermão da quinta domingada, quando ele fala então do julgamento. Toda vez que se julga, quando eu digo julga, o advogado também julga, não é? Porque ele recebe a causa lá, ele recebe então o cliente, ele faz uma primeira triagem. Então, o Sobral Pinto, que foi considerado, né, um grande e o patrono dos advogados no Brasil, ele disse que o advogado é o primeiro juiz. É aquele que faz a análise, o crivo daquilo que ele vai, então, responder. E o padre Antônio Vieira diz, olha, toda vez que nós julgamos, e julgamos com consciência, se nós entendemos aquele fato bem, nós julgamos bem. Se nós entendemos mal, também julgamos bem, porque é a consciência. Eu estou convicto que estou fazendo certo. Eu estou convicto que estou fazendo melhor. Agora, toda vez que nós julgamos, que nós entendemos, julgamos pelo sentimento, e julgamos e entendemos bem, nós julgamos mal. E se entendemos mal, nós julgamos mal, porque nós não estamos fazendo um trabalho de um julgador, mas estamos julgando como um apaixonado, como um sentimento. E aí, qualquer que seja a razão do sentimento, qualquer que seja a razão dos interesses, e evidentemente que não se aplica o direito nesse caso, e também não se aplica a justiça. Inclusive, Maurício, algo que a gente fala sobre essa questão de fazer um julgamento apaixonado, né? Nós debatemos também sobre isso recente lá no escritório, né? O quanto, às vezes, se é julgado um caso, primeiro pelo um convencimento, aí depois... Se busca o fundamento. Primeiro se julga na paixão e depois vai atrás da razão para consolidar. E aí, quando ele faz isso, quando é feito dessa forma, ele também está assumindo uma responsabilidade que não é dele, que é do legislador. Né? A gente comenta muito sobre isso, professor, lá no escritório. E assim, mas só que a gente tem que, é algo que a gente tem buscado lá no escritório também, não só apontar o dedo lá. Como o senhor começou a sua fala dizendo que o primeiro julgador é o advogado, né? E nós fazemos esse crivo quando, às vezes, eu tenho casos lá no escritório que foi a família já pronta para entrar com uma ação. E eu tive uma conversa com eles, depois, inclusive, eu recebi a ligação de todos me agradecendo, porque eu abri os olhos dele que não era o melhor caminho naquele momento aquilo. Porque quem estava provocando o conflito ali, na verdade, ele estava com medo. Ele estava tentando se proteger com medo. E se ele se conseguisse se colocar no lugar deles... E era um caso de família. Então aí eu olhei muito, eu tive esse olhar, e até uma professora também, professora do Estado, ela ligou, muito obrigada, doutora, porque eu ainda não tinha parado para olhar com esse olhar. Então, assim, o advogado realmente faz esse papel inicial aí de fazer, de julgar também, mas, assim, julgar pode falar. Julgar no sentido de, na verdade, seria de uma análise de verificação da existência de parâmetros, de probabilidades mínimas daquilo que é colocado. Mas, professor, o senhor tocou num ponto muito, muito sensível que eu acredito muito, é a questão da consciência.
E, falando em consciência, me veio a visão agora da representação da justiça com aquela venda. E pegando um pouco do que o senhor falou sobre o padre Antônio Vieira, em certa ocasião de um sermão dele, ele disse que falava sobre o cego que foi curado e enxergava os homens como árvores que andavam. Ou seja, que ele foi curado da visão física, mas não queria enxergar. Sobre essa perspectiva do enxergar, na sua visão, essa representação da justiça vendada, no sentido de ser impessoal, até que essa ideia de impessoalidade, até que ponto ela é, no seu entender, benéfica, ou tem ocasiões em que a justiça tem que levantar a venda para enxergar a realidade, para que não aconteça injustiça? Tá. Essa questão da venda ela não foi inicial se a gente pegar a cultura grega e a cultura romana, não tinha essa deusa com essa venda na coisa. Isso foi uns pensadores juristas alemães que depois de muito tempo colocaram. Qual era o sentido? Era um sentido simbólico, para mostrar que a justiça, a aplicação da justiça, a aplicação do direito, ela não tem um direcionamento. Ela não tem um lado. É mostrar a imparcialidade. Então ela não olha com os olhos físicos, mas a justiça se olha também com o olho do pensar, com o olho do entendimento, com o olho da compreensão, com o olhar do julgar. Então, quando eles colocaram essa questão da venda, é justamente para isso, para mostrar que eu não tenho, olhando para alguém, por uma questão social, por uma questão política, uma questão econômica, eu tenho que direcionar. Então, nós temos que ver fatos. E vocês sabem, né, todo mundo aqui é muito profissional do direito, que os autos é que balizam o julgamento. Então, tudo aquilo que está dentro do processo. Suas provas que são levadas para o processo, tanto que não pode o julgador ele fazer uma decisão, né, que é uma decisão final, com relação àquilo que não foi pedido, aquilo que não está no processo. Né? Vocês aí têm até... já conhece aquela expressão de ultrapetita, extrapetita, citrapetita, quer dizer, eu tenho que me basear dentro daquilo que foi colocado nos autos. Então, daí a preocupação do advogado, tanto de uma parte como outra, de ter aquele cuidado necessário para verificar se todos aqueles argumentos que são colocados ali nos autos, eles estão provados. Por quê? Porque direito é juízo de argumentação. Direito é juízo de entendimento, de compreensão. Então eu tenho que argumentar, eu tenho que ter um juízo sobre aquilo. Quando se faz uma análise, eu estou apresentando um critério de valor. Como o Maurício disse, é o primeiro julgamento, essa análise que chega lá no escritório, esse critério de valor que nós temos que ter nesse aspecto, para poder conduzir bem o processo. Então, quando você entende isto, como advogado, como advogada, e você coloca nos autos aquilo que você está pedindo, que é um pedido certo, é um pedido que ele está com base naquilo que você está provando, está argumentando, a probabilidade de um resultado satisfatório é muito grande. Agora, quando não se faz isso, a gente vê que nós não temos mais a probabilidade, nós temos a possibilidade de que se tenha um resultado satisfatório na garantia e na tutela do direito do cliente que nós estamos, então, defendendo. Então, isso é muito importante, essa colocação que o Maurício faz com relação a essa questão de não olhar condições, mas olhar o fato, olhar o direito. Por quê? Porque o direito é factual. E sobre esse fato, sobre esse fenômeno, se aplica uma norma. Então, nós temos que ter o discernimento necessário para perceber se essa norma que eu estou querendo aplicar, aquele fato, ela se justapõe. A partir do momento que isso acontece, eu tenho a garantia de fazer um pedido que vai me dar essa possibilidade de um resultado satisfatório. Aí, grande causa para o advogado, grande causa para vocês. O juiz não pode fazer diferente, a não ser que tenha interesse em outros. Aí não é mais julgamento, é uma outra coisa. Não é um posicionamento republicano. E se espera de todo e qualquer julgador justamente isso. Essa imparcialidade para poder, então, decidir da forma como aquele que está buscando a tutela
tenha essa tutela garantida. Agora, veja, quando se fala essa imparcialidade, é justamente isso que nós estamos analisando. Mas a partir do momento que eu me convenço de que uma das partes argumentou melhor, fez um juízo melhor do direito, que apresentou as provas necessárias, que cumpriu todos os passos e etapas do processo, eu me torno parcial. Por essa situação. E eu tenho que disciplir por alguém. Porque você sabe que em direito não tem empate, não é? É como um time de futebol, um jogo de futebol. Alguém tem que ter um resultado desfavorável e o outro um resultado favorável. Então é preciso que se tenha esse entendimento. Isso é uma responsabilidade muito grande de quem julga. Então todo julgador ele deve ter obrigatoriamente, necessariamente, essa postura, que é uma postura ética de como ele deve conduzir o processo. Que ali ele está defendendo, ele tem nas suas mãos a liberdade de alguém, o patrimônio de alguém. Essa liberdade é um direito fundamental e bastante importante, e o patrimônio também. Você passa uma vida toda para adquirir um patrimônio, depois, por uma razão qualquer, que não seja um julgamento republicano, esse patrimônio ele sai simplesmente da mão daquele que trabalhou a vida toda. Então é importante essa concentração, essa responsabilidade de quem está diante dele com o processo para julgar. Não é fácil. Não é. Eu estava me recordando aqui, a doutora Rejane, com alguns processos diligenciando para inscrição de precatório, e assim, a gente tinha que diligenciar no mesmo local, na mesma comarca, e ela estava com aquela preocupação de fazer muitos pedidos na diligência e a gente não conseguir. Era interesse da gente inscrever todos por conta do prazo, que é agora já no próximo mês. Mas aí ela priorizou, na sequência dos pedidos, ela priorizou o cliente que estava muito doente, né? Então, assim, a gente sabe da situação que nós advogados, a gente tem esse contato com o cliente quase que diariamente, e ela priorizou ele para poder passar para os demais. Mas passou, fez todas as diligências. E aí, com base nisso, a gente fica trazendo aqui, né, como a gente conseguir equilibrar a justiça com essa pressão da demanda da quantidade de processos, né? Que isso é dentro do escritório, nesse sentido, dessa preocupação que ela tem, de vamos priorizar esse aqui, mas vamos passar os demais, porque a gente tem que pedir, né? Vamos pedir todos, mas vamos priorizar esse. É o dever profissional, aqui. Né? É o dever profissional, exatamente. Mas isso acontece também, e é muito comum a gente escutar dentro do judiciário. Então, assim, se eu já esteve dentro ali julgando, sabendo que a quantidade de processos que tem, que são muitos, como lidar com essa pressão, né, da quantidade de processos no dia a dia, né, para a gente não deixar... E sem perder a consciência, né, como ele também falou. Era isso que eu queria falar, Maurício. Muito obrigada. Exatamente. Também a humanidade, né, porque não é simplesmente um ser que está buscando seu direito. Tem todas, né, as suas questões sociais, o que ele está realmente buscando, o seu... A sua trajetória de estado, né? Isso. E o estado dele o atual. seu estado de saúde, né? No caso. E também aquela busca pelo aquele direito, né? Mas também não é somente na relação quando já está na fase processual que a gente tem essa preocupação, mas sim desde aquele momento que aquele cliente chega no nosso escritório, né? Então a gente já procura humanizar, né, o cliente, escutar, né? Isso, o tratamento, escutar o que ele tem para nos dizer, né? Isso é muito importante, anotar todos os pontos, as suas expectativas, as suas dificuldades, como está o seu estado emocional, que isso é muito relevante, né? Então, desde aquele momento, a gente precisa também ter
uma comunicação clara, né? Porque se for um analfabeto que for atrás da gente, né? Procurar os nossos serviços, não é a mesma linguagem que a gente vai usar para ele como um outro profissional da área de direito, um médico, né? Então, a gente tem que saber usar essa linguagem. Tu está falando nisso porque o cliente que eu estou me referindo, tu deve imaginar qual é, aquele que, além da doença dele, que foi o pedido inicial da ação dele, ele, no decorrer do processo, ele adquiriu depressão. Então, assim, a gente fica com toda essa preocupação, né, em relação a esse cliente. Mas, assim, imagina, então, assim, é só para o senhor ver que realmente a gente ali, como advogados, e o senhor já foi advogado também, a gente tem essa pressão de como eu posso equilibrar esses processos aqui. Todos tá com o direito de escrever o precatório, já está tudo ok, o processo já está redondo, ele já vai escrever, mas tem um específico que ele está, na nossa visão, precisando muito. E é doloroso para a gente. Doloroso, não é nem doloroso a palavra, mas a gente fica naquela... Como não deixar Pesa na consciência. Pesa na consciência, pronto. Pesa na consciência, não pedir primeiro e deixar claro ali para o servidor, olha, esse caso é aquele que eu lhe falei, que o cliente, que a parte está dessa forma. Mas tem todos esses aqui para a gente escrever agora. A gente não deixa de falar. Isso. Né? A gente não deixa de Mas falar. Mas que a gente pede a prioridade para aquele que realmente, naquele momento, está com mais necessidade, né? De acordo com as nossas análises, né? E o que ele traz para a gente. Que é o que a gente chama de humanizar, né? E aí, como é que fica ali do outro lado? O senhor que já esteve ali do outro lado, e nós sabemos, ou um plus aqui, que era um gabinete que a gente não precisava, né? A gente não precisava diligenciar para pedir inclusão em pauta, porque era bem célere. A gente piscava o olho e já estava. Mas, assim, eu acho que o senhor é mestre para nos auxiliar em nos dizer como que a gente pode manter a consciência justa, mas, assim, sem perder ali ter temperança, né? Nesse momento de que a gente fica... O que a gente faz nesse momento? O senhor pode nos... Eu não sei o caso concreto, Sim. a gente fazer a situação em abstrato, mas a doutora Rejane e depois a doutora Catiane fizeram uma colocação importante com relação à humanização. O direito ele tem que ser humanizado. Se ele não for humanizado, ele perde a sua essência de direito. Porque ele vem justamente para atender o ser humano, a necessidade do ser humano dentro do direito que ele busca, dentro do direito que ele está querendo que seja, então, protegido. Agora, na verdade que essa pressão é uma pressão natural. Quando se fala pressão, a gente pensa que é uma coisa que vem de fora para dentro, alguém está pressionando para fazer esse negócio. Não, eu vejo a pressão por outro lado. Eu vejo a pressão como fruto de uma responsabilidade. Eu tenho que, como advogado, como advogada, eu tenho que buscar e trabalhar para que o meu cliente tenha um resultado favorável. Mesmo que não tenha esse resultado favorável, mas que ele fica satisfeito pelo trabalho que se fez. Como? Eu dou a satisfação a ele daquilo que eu estou fazendo. Eu não perco o prazo, que é uma das coisas mais difíceis que acaba com qualquer processo, é justamente perder prazo. Vocês sabem disso, né? Então, o cliente fica sabendo, essa confiança que, como profissional de direito, você passa para o seu cliente, que passa para aquela pessoa que está sendo julgada. Então, essa credibilidade é muito importante. Então, eu vejo a pressão nesse sentido. Eu tenho o dever de, e eu tenho que fazer esse meu dever. Eu tenho que cumprir, então, com esse meu dever. Agora, é necessário também, como vocês colocaram, a escuta. Porque hoje nós temos uma dificuldade muito grande de escutar. O que? Quando a gente chega no escritório, chega alguém para falar sobre um processo, a gente não tem aquela paciência e já quer dar um resultado. Não é isso. Quantas vezes nós recebemos as pessoas, as partes, né? Porque o advogado ele vai tecnicamente e a gente discute tecnicamente. É mais fácil até de entender. Mas a pessoa que é parte no processo, que não tem essa formação jurídica, faz uma série de questionamentos.
que são questionamentos técnicos. Você tem, então, que ter a paciência da escuta. Mesmo que esse resultado não seja um resultado favorável para ela, mas ficou satisfeita de ser ouvida, de ser escutada. Então, isso é um dado que é bastante relevante e que a gente tem que compreender como profissional de qualquer área então, do direito. E outra coisa que a gente sempre fala lá no escritório é o seguinte: todas as nossas ações, nossas decisões, elas reverberam na vida das outras pessoas, né? Ao nosso redor, na nossa vida. A nossa decisão, Maurício gosta, a gente toca muito nesse mas assim, a decisão que eu falo é uma decisão no acordar. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer ao acordar é fazer uma oração, me concentrar, ou eu já pular da cama, como normalmente eu fazia, né? Eu já pulava da cama acelerada, que já querendo resolver. E aí eu comecei, não, Catiane, tu tem que prestar atenção até no acordar. Como é que tu está acordando? Tu está acordando, fazendo tuas meditações antes, refletindo no que vai ser, como vai ser teu dia, né? E aí, mas o mundo do jeito que está, que o senhor falou, a questão às vezes as pessoas só querem escutar, ser escutadas, né? As pessoas não têm mais paciência de escutar outras. Mas essas decisões que a gente toma no dia a dia, de parar e escutar, que lá nós somos muito bons ouvintes lá no escritório, inclusive. Eu acho que a gente escuta até demais. Maurício, então, então a gente, assim, essa decisão, né, Maurício, da gente escutar, vamos escutar, vamos decidir fazer isso, vai reverberando, vai acrescentando ou vai tirando forças de outras pessoas, e a gente tem que ter esse cuidado. Esse cuidado, né? Esse cuidado. Só aproveitando o que Catiane falou, que a doutora Catiane falou, sobre escutar, voltando um pouco à proposta inicial do julgamento de Pilatos, a narrativa histórica conta que a mulher de Pilatos, que eu acho interessante que Cristo no julgamento não aparece a figura de advogado para Cristo. Ele foi seu próprio advogado e ficou em silêncio. Sim. Mas se a gente puder dizer que teve advogado, seria a mulher de Pilatos que chegou até ele e pediu, não faça nada contra esse homem, que eu tive da noite, passei por sonhos terríveis. E aí aquilo gerou uma pressão em Pilatos. Ele escutou, mas não ele com o poder que ele tinha. E aí entra o ponto que o senhor falou ainda há pouco, a consciência. Na sua visão de professor de filosofia, como a gente poderia gerar essa consciência, ou o que a gente poderia fazer para resguardar que essa consciência não se perdesse, para a gente ter um discernimento, a partir do que a Catiane falou, talvez uma meditação, para a gente não perder essa consciência, ouvir e saber colocar na balança? Olha, essa consciência é uma prática diária. Você vai alimentando o seu pensamento, a sua convicção, a sua concepção de alguma coisa, e vai adquirindo essa consciência. Quando eu digo a consciência, nós vamos levar para a questão do bem. O que é esse bem? É julgar, é buscar a tutela da justiça, com base no direito que nós queremos e admitimos, e com base, então, na justiça. Aí, quando a doutora Tatiane fala com relação ao julgado, esse julgado, doutora, ele ultrapassa a dimensão individual, como você coloca, a dimensão da pessoa, das partes. A partir do momento que tem um julgado, ele não pertence mais ao advogado, não pertence mais ao julgador e às partes. Ele entra num mundo que nós chamamos, né, um mundo ideal, conceitual, que nós chamamos mundo jurídico. Então, todas as pessoas então têm o conhecimento, têm a participação. E quando vocês falam que a escuta é importante, realmente é. Por que da escuta é importante também? Porque ela deixa o cliente lá no escritório à vontade, ela descontrai. E a proporção que ela vai descontraindo, ela vai então soltando espontaneamente aquilo que você, de uma forma inteligente, está colocando para poder então justificar e argumentar no processo, nas suas peças.
Então, esse é um caráter muito fundamental. Agora, Maurício, quando fala a questão do Pilatos, a gente vê que nesse julgamento, nós vamos só fazer um parênteses aqui. Nós tivemos 3 julgamentos que ele impactaram a história da humanidade. Pela injustiça, por falta de um processo devido, por falta de um processo legal. Ou foi o caso de Sócrates, né, que filosoficamente quem estuda, né, a questão filosófica sobre Sócrates vai ver o julgamento como é que foi. A questão de Júlio César e, mais importante, e com uma repercussão muito maior, que tem refletido até hoje na vida das pessoas, qualquer que seja a atividade profissional, e também na vida pessoal e na vida religiosa, foi o julgamento de Jesus. Foi um julgamento que ele não teve, viu, Maurício, quando fala a mulher de Pilatos faz uma advertência que é fundamental e que leva, então, a Pilatos a refletir. Mas, na prática, aquilo, na verdade, ele não funcionou. Por quê? Porque o processo que foi feito com relação a Jesus, ele contrariou todos os preceitos que eram os preceitos judaicos. E nós já vamos fazer algum exemplo sobre isso. E todos os preceitos que eram os preceitos romanos. Por quê? Porque ele não estava muito preocupado com aquele julgamento, porque a preocupação maior era com alguém que tivesse a cidadania romana. E todo mundo tivesse a cidadania romana, ele era julgado dentro do processo legal. Eles faziam. Dentro de uma acusação própria, tinha procedimento de defesa, seguia os passos, os prazos normais. Então, por quê? Porque o cidadão romano tinha um direito. Quem não era cidadão romano, ele não levava em consideração a esse aspecto. Então, como Jesus era judeu, então eles não tinham a preocupação. Como o julgamento de outros povos que eles chamavam de bárbaros, porque não eram cidadãos romanos, e aí o julgamento era assim. Quer dizer, era um julgamento que não obedecia os prazos que era e os procedimentos que eram então devidos. Então, tanto que quando eu vejo que, quando Maurício coloca a questão do Pilatos, a mulher de Pilatos, que o Pilatos, talvez por essa intervenção da mulher do Pilatos, ele por 3 vezes tentou livrar Jesus. Quando ele disse assim, na verdade, o Pilatos ele fez o papel de promotor de juiz ao mesmo tempo. E não foi um interrogatório, foi mais um diálogo. Tu és o rei dos judeus? O cara disse, sim, eu sou o rei dos judeus, tu disseste. Aí disse, vocês querem que eu solte o Jesus? Aí aquele povão e aquelas testemunhas estavam todas ensaiadas e disseram, não, vai crucificar. Qual foi o mal que ele cometeu? Então, veja, ele faz todas essas ponderações, até no sentido de não condenar. Agora, quando vocês colocam, lavar as mãos não era coisa do romano. Era costume judaico de lavar as mãos sobre qualquer aspecto. Por que não era costume romano? Porque o romano era muito decidido. Principalmente o soldado romano. O soldado romano era uma máquina de destruir. Era uma máquina de solução. Eu vou e resolvo o problema. Então ele não tinha aquilo de misericórdia, de paixão, como você tem hoje no Brasil, né? É uma questão de justiça. Quando alguém comete um crime, o pessoal fica com pena. Eles não tinham isso. Então eles tinham de resolver e dar uma solução para aquele caso. Então, esse era o aspecto utilitário que a formação do próprio romano em si, e principalmente dos soldados que eles recebiam, para resolver qualquer que fosse o problema. Tanto que nesse julgamento, do ponto de vista, ele teve dois fundamentos. Um fundamento foi um fundamento religioso, que eles diziam lá, está blasfemando contra Deus, está dizendo que é filho de Deus. Então, os próprios judeus achavam aquilo absurdo. E esse quem faz o interrogatório? Caifás, pô. E Caifás não tinha competência para fazer aquele tipo de interrogatório. E onde é que foi o julgamento? Esse interrogatório? Na casa de Caifás. Não foi no Sinédrio. Qual era o correto? Era ser julgado lá no Sinédrio. Era ser discutido aquele caso lá no Sinédrio, como vários outros. Que o Sinédrio era o tribunal judaico. Então não teve. E outro aspecto que os judeus, talvez não levassem um convencimento de Pilatos, que estava naquela hora como o magistrado ali para julgar, de que a questão religiosa não era fundamental,
mas eles trabalharam por um outro viés, que era um viés político. Qual era o viés principal político que desagradava o Império Romano? O não pagamento do imposto. Tanto que quando Roma conquistava um determinado local, eles colocavam alguém daquele local. Eles não estavam preocupados com questão, como era a estrutura da família, como era a questão do comércio, a questão cultural, religiosa, não estavam preocupados com isso. Olha, só queremos que vocês paguem o imposto devido. Não pagando imposto era a questão que o Império Romano não tolerava. Então, levaram, ele está blasfemando contra, ele está se posicionando contra César. Então, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é um rei de justiça, ele está se posicionando contra o reino de justiça de César, que é um reino de opressão, um reino de violência, de dominação, e ele está dizendo, não um rei de justiça, que é um rei de amor, de misericórdia, de compreensão, de fraternidade. Então, nesse aspecto. Ele está, então, pregando de que deve-se atender às pessoas no princípio de solidariedade, dá pão às pessoas, dá peixe às pessoas. César o que faz? O César quer o imposto. Ele não está dando nada, ele está tirando. Então, foram esses argumentos que foram, então, colocados. E aí vem, então, Pilatos. Percebe que quando Jesus diz, olha, o meu reino é deste mundo, ele diz, eu não estou diante de um agitador. Ele tem essa consciência. Os textos históricos mostram isso. Ele não está diante de alguém que está se revoltando contra. Por isso que ele lava as mãos, que era um costume, quando nós falamos, um costume judaico. A responsabilidade de vocês. Entrega, então, para o julgamento. E aí é o resultado que vai, né, todo aquele sofrimento, aquela paixão toda e até a colocação na cruz. E por que colocaram na cruz? Porque ele foi julgado também por esse aspecto político e o Império Romano, que não admitia nenhuma desobediência, aquilo que eles estavam colocando, eles tinham as penas que eram as mais graves. O suplício. Colocar alguém numa cruz. Então ele ficava lá. E aí, então, passado o tempo, vinha sendo, então, ele seria, então, bicado, comido pelas aves de rapina. E depois de 4 dias o corpo caía. E era lambido, então, comendo pelos cachorros e tal. Assim que era o problema. E o outro era não enterrar a pessoa. Então, para o romano, ele teria que ser enterrado. O romano, ele não passava pelo sofrimento da cruz. O romano, ele era, quando era até a pena de morte, era pela espada. Porque aquilo dava a dignidade. E não pela cruz. Que era uma pena cruel. Só para quem era malfeitor, só para quem era agitador. E aí, então, não enterrar as pessoas. Por que não enterrar? Porque perdia toda uma tradição de família. Não tinha alguém mais para velar e para prestar homenagem aos antepassados. Ficava solto em cima da terra. Comido por abutres, comido por cachorro, e assim que é colocado. Então, eram as penas piores. Então, como Jesus também teve esse viés político e esse viés religioso, é que o leva, então, à cruz. Agora, veja, Pilatos chega um determinado momento que parece, a gente estudando assim a vida de Pilatos e esse julgamento, que Pilatos parece que, em certo momento, ele se convence que Jesus queria aquilo. Por que Jesus queria aquilo? Para cumprir todas as profecias. Então, desde os profetas, principalmente Isaías, Ezequiel, eu mostrando, nós vamos chegar a um Salvador, nós vamos chegar ao Messias, ele vai passar por determinada dificuldade, ele é o servo sofredor. Então, Pilatos chega a entender, dá a entender que Jesus também desejava aquela situação para cumprir todo aquilo que os profetas haviam colocado anteriormente. Então a gente vê, são colocados vários viés para a gente poder, às vezes a gente condena o Pilatos, mas vamos ver a situação que ele está colocado. Agora, o que a gente percebe? Pilatos, quando ele tem essa ideia de fazer aquelas perguntas, que crime ele cometeu, então o que os sacerdotes fizeram? Uma pressão muito grande. E dizendo, nós vamos te denunciar a César. Então, traz uma preocupação para Pilatos. E aí, então, ele cede essa pressão. Então, a gente percebe que houve uma omissão por parte de Pilatos. Vamos trazendo para cá hoje a nossa realidade. A gente vê que também em determinadas situações
né? Na hora de julgar, nós temos essas omissões. Então, essa omissão prejudica tudo. Ela vai afetar a vida das pessoas. Ela vai afetar a vida da sociedade. Eu deixo de cumprir a minha obrigação. Certo? Então, quantos atos de corrupção, de desvio de função existem, e às vezes os órgãos que têm aquela obrigação de estar em cima, estar cobrando, às vezes silenciam. Tem essa omissão que a gente pode até fazer, né, essa analogia da omissão de Pilatos, sem não tomar um posicionamento devido. Olha, condena ou não condena, ele simplesmente lava as mãos e entrega com aquilo que se tem hoje em determinadas situações em que eu, como um agente público, eu tenho o dever de tomar essa providência, eu não tomo, eu me omito. Então, isso pesa muito grande para quem julga. Agora, como nós vimos, o processo, vocês podem me interromper, eu estou falando aí, você... Não, mas então, tá perfeito, o processo de Pilatos, houve uma denúncia? Não, formal. Quem deveria fazer a denúncia formal? Um próprio Romano, 2, porque eram preciso duas pessoas para denunciar para ter formalidade. Foi por Caifás. E aí, o julgamento, foi um julgamento dentro do horário previsto? Não, foi um julgamento à noite, que isso não acontecia. Teve, como o doutor Maurício coloca, a possibilidade de defesa? Não houve alguém que fizesse a defesa. Sentenciaram. Quando se tem uma sentença, o que se faz? A gente aguarda um prazo para ter um recurso. Sentenciaram. Esse julgamento todo irregular. Houve recurso? Não. Então, a partir do momento que diz, olha, lavar a mão, entrego para vocês, aí pegaram e fizeram todo aquele negócio até na cruz. Não houve a quem recorrer. Não esperaram aquele prazo, porque não teve processo. Então a gente coloca esse julgamento entre aspas. Então não houve julgamento, houve condenação. Então todo esse processo, que era o processo irregular. Houve um tempo de publicação para que os envolvidos pudessem tomar conhecimento? Não, tudo aconteceu numa noite. Certo? Que foi numa noite de quinta-feira. E vai até meia-noite. Então, das 18 horas até a meia-noite, isso é que acontece. Quer dizer, é um processo que é um processo sumaríssimo, entendeu? Sem levar em consideração toda a tramitação e os passos que tem que ser exigido por um processo. Então, daí que a gente sempre coloca que processo não houve, julgamento, entre aspas, não houve, apenas uma condenação. Então, por isso, é o julgamento que, do ponto de vista do direito, analisando pela concepção de hoje, é um julgamento totalmente injusto. Então, uma das injustiças que nós tivemos na humanidade foi essa. Agora, doutora Rejane, essa situação continua hoje? Continua. Quantas injustiças nós temos que já foram praticadas pelas pessoas? E vocês, a doutora Rejane estava colocando, diz, às vezes, doutor Maurício chegou chateado porque um processo que aconteceu, que estava tudo favorável, de repente, não sabe por quê, que a coisa mudou. Isso acontece. O que ocorreu lá dentro? A gente não sabe, certo? Então, tem essas situações, então, que são recorrentes. Uma vez, só fazer um parente, fui entrando ali numa das salas do tribunal, eu tinha um ex-aluno, ele estava assim numa muretazinha, não tem aquelas salas de sessões cíveis, sessão criminal, e ele muito assim, notei que ele estava chateado, né? Que foi? Ele disse, não, professor, eu vou rasgar minha carteira da OAB, porque teve um julgamento, que o julgamento foi totalmente injusto, se julgou tudo fora da prova dos autos, então não tem sentido nenhum, então, foi uma profissão que me decepcionou nesse instante. Então acontece, são essas injustiças que elas fazem parte da história da humanidade. Agora, o que nós temos como profissionais do direito? A responsabilidade de tentar, com o nosso trabalho, com a nossa responsabilidade, de evitar que isso, então, aconteça. Tá? Eu tenho certeza absoluta, lá no escritório,
dos senhores e das senhoras. Quando sai um resultado que é um resultado desfavorável, mas vocês têm o entendimento e se convencem daquele resultado for melhor, vocês não se chateiam. Certo? Não gostou de não ter um resultado desfavorável, mas ficou, de certa forma, feito justiça. Aplicaram o direito. E isso é importante. Inclusive, professor, a gente até comenta, tem determinados processos, e eu já tive a oportunidade de dizer isso até para uma magistrada. Eu disse, sua decisão não está favorável, mas eu estou contente porque está bem fundamentada, respondeu o que a gente... Deu uma solução que não era o que a gente queria, mas leu o processo e a decisão tem base, então me dá a possibilidade de argumentar em cima de recorrer. Entrar com recurso. Agora, qual é o grande problema? A maior dificuldade que nós temos, como dentro na área do profissional do direito, nós temos um fato que é levado até a nossa presença. E eu tenho que aplicar a esse fato uma norma. Por isso é que esse fato pode ser um fato jurídico. A maior dificuldade é fazer essa justaposição. Então, às vezes, eu tenho uma causa no meu escritório, né? Vocês têm uma causa no escritório, e vocês pegaram aquela história, têm um convencimento, sabem o que foi que aconteceu, aí eu digo, eu acho que nós vamos fazer por aqui. Certo? E aplica um procedimento, coloca lá, né, um artigo que vocês acreditam que seja aqui, e que, na verdade, quando se vem a parte contrária e mostra diferente, e a gente diz, então saiu desfavorável, porque eu tive um entendimento na boa fé, na boa vontade, e que seria o melhor para o meu cliente. Então, talvez, doutor Maurício, que você chegou para ela, olha, o julgamento foi um julgamento que satisfez, foi um correto. Então, já tem como levar para... Acontece, mas nesse caso que Maurício está se referindo, é porque acontece muito que a gente entra com as medidas e a resposta que vem nos impede de entrar com recurso, porque eles não avaliam os pontos que foi levantado no nosso pedido. Aí impede o pré-questionamento. E aí a gente não consegue fazer um recurso por conta disso, um recurso bem feito, né? E aí, essa magistrada, especificamente, mesmo ela não olhando com os olhos que a gente gostaria efetivamente para o nosso pedido, mas ela olhou, ela deu a decisão dela com base no entendimento dela, ok, mas ela passou por todos os pedidos. Se pronunciou. Se pronunciou, ela não fez como ela não se omitiu, ela disse, eu ela leu, não né? acato por isto. Isso, então, assim, a gente fica muito feliz quando a gente pega uma decisão que é fundamentada, embora não seja da forma que a gente gostaria, mas está sendo fundamentada e nos permite seguir o processo adiante. Entendeu? Um grande problema que a gente tem que ter, né, em mente, ter consciência, é de que nós temos que trabalhar, qualquer que seja o profissional do direito, de uma forma racional. O direito é muito racional. O direito não é sentimento. E às vezes a gente se apaixona por uma causa. Não é? E quando a gente se apaixona por uma causa, a gente vê somente por aquele ângulo do apaixonamento. E às vezes não faz uma visão crítica. E aí a gente tem uma decepção muito grande lá na frente. Por que a decepção? Não me decepciono com os outros, mas decepciono comigo, que eu tomei um posicionamento e que especialmente eu não vi a coisa de uma forma mais racional. Então o direito é isso, é 8 ou 80, ou é quadrado ou é redondo, não pode ser diferente. Então eu não tenho que me apaixonar, eu não tenho que levar a minha vontade, eu não tenho que levar o meu desejo. Agora a doutora Catiane falou, foi logo no início da nossa conversa, sobre uma questão do direito de família. Nós somos muito levados, né? Eu que fui juiz mais de 11 anos em várias famílias, muito levados, porque o direito de família é muito sentimento, é muita paixão, é muito ódio, muito ressentimento, né? Quando está namorando, tudo é bonito, tudo é agradável, mas depois que a coisa não dá certo, então vem um ódio muito grande e as paixões, as mágoas, elas se revelam. E às vezes a gente chega né, ou na frente de quem vai julgar, ou na frente de quem vai postular, e a gente se deixa levar por aquele sentimento. Isso às vezes fica impregnado no nosso pensamento, na nossa vida. E a gente começa a trabalhar o processo daquela área. Então eu tenho que deixar o sentimento de lado,
o meu desejo de lado e tenho que ver a coisa de forma racional. É por isso que, às vezes, em sala de aula, eu sempre digo para os meus alunos, não advoguem para amigos, não advoguem para parentes, são os piores clientes. Apesar de, vamos colocar assim, não pagar os honorários, cobram demais e aí acham que não está se fazendo nada e às vezes a gente se deixa levar pelo sentimento, certo? Então tem essa situação que a gente tem que ponderar e tem que verificar e ter a consciência de que direito é colocar de forma racional. Que a gente precisa ser técnico, né? O mais E muito técnico possível. possível, né? Agora, tem que evitar que esse tecnicismo não se coloque como uma forma radical. Então, por isso é que às vezes a gente tem a fonte maior do nosso direito. É a lei, né? Mas a lei não é aquele colete de ferro. Aquilo que está dizendo a gente tem que observar. Então, por isso é que vem, hoje principalmente, né, a questão da principiologia que vem flexibilizar aquele rigor da lei. Então, agora falaram em sensibilidade. Então, eu tenho que ter a lei, que ela me diz isso, mas o caso em si, o caso concreto, ser analisado. Porque cada caso tem uma peculiaridade. E eu tenho que verificar de uma forma sensível, o bom senso, para poder, então, verificar aquilo. Então, por isso que a lei, de um certo tempo, né, dentro da doutrina, ela vem flexibilizando esse rigor da lei, deixando de lado aquilo que até um certo tempo se colocava no campo de direito como um positivismo jurídico. Aquilo que está na lei é direito. Fora daquilo, não tem direito. Aquilo que está no processo é direito. Então, tem esse dado que a gente tem que levar também em consideração. Veja que é um assunto muito bonito, muito complexo, né? Eu estou muito feliz porque vocês estão discutindo teologia, estão discutindo filosofia, estão discutindo direito e trazendo tudo isso para uma questão existencial. Porque tanto a filosofia como a teologia, como o direito e outros ramos do conhecimento estão voltados para o existencial humano, que é inesgotável. A gente não tem como medir sentimento, né? Não tem como medir amor. Eu tenho 1 quilo de amor por você. Você não diz lá pro marido, às vezes, namorado, né? Eu tenho 1 quilômetro do amor. Não existe isso. Sentimento é sentimento, está dizendo. É aquilo que eu sinto. Daí que é a sentença. Sentença vem de sentimento. Sentença. O que eu sinto daquele caso? O que eu sinto daquele processo? O que eu sinto pelos argumentos? O que eu preciso pelos juízos colocados? O que eu preciso pelas provas que foram colocadas no processo? Eu sinto, me convenço disto e julgo. E, professor, uma forma também da gente, vamos já encerrar, mas uma forma da gente colocar como, o senhor falou que os gregos, eles eram de fazer, de tomar, de ser decididos, e isso não, os romanos. Os romanos, desculpa. Os romanos eram muito decididos de fazer acontecer. Então, trazendo... Era uma atividade prática. Então, eles eram pragmáticos para resolver as questões. E isso é uma qualidade, uma boa qualidade, né? De até um certo ponto, desde que tenha equilíbrio, é uma boa qualidade. Porque quando a gente traz essa história para cá, um pouquinho antes a gente trouxe a informação, a gente trouxe uma discussão antes do senhor chegar sobre a justiça social, né? Então, assim, o quanto não esperar pelo... eu vou botar a culpa no governo. Não, o governo não está fazendo isso, o governo não está... Existe sempre um culpado para o que está acontecendo, né? Normalmente... E por que não a gente fazer a nossa parte da forma que a gente pode, um pouquinhozinho? Então, assim, o quanto esse fazer da forma que a gente pode contribui para uma sociedade, mesmo que em pequenas gramaturas, mas vai contribuir para uma sociedade melhor. O que o senhor pode contribuir em relação a isso com a gente? Vamos pegar o pensamento de Aristóteles. Então, Aristóteles dizia então que o cidadão era o cidadão da polis a partir do momento que ele tinha sua responsabilidade para serem colocadas. Certo? Então, se eu, como pessoa, eu coloco os meus deveres para com a sociedade, então eu me considero como um cidadão dessa polis, que eu estou contribuindo para... Agora, você colocou uma palavra que é importante, o equilíbrio. Tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Mas isso também é filosófico.
Se a gente pegar a Ética Nicômaca de Aristóteles, ele diz, nós sempre temos que procurar o ponto do meio. Esse ponto do meio é equilíbrio. Eu não tenho que radicalizar, ser extremista, né? Tanto de um lado como do outro. Mas eu tenho que ter essa ponderação, então, na minha vida. Aí vamos trazer para o direito. É aquilo que a gente estuda no direito, o princípio da proporcionalidade. Eu tenho que ter uma proporcionalidade. Vamos supor, por exemplo, no caso do direito penal, quando se aplica a pena a alguém. Tem um mínimo e tem um máximo, né? Isso. Então eu tenho que fazer essa proporcionalidade para que aquela infração que foi cometida, eu, dentro desse princípio de proporcionalidade, aplico uma pena que mais se ajuste àquilo. Para não ser uma coisa exorbitante, não é? E aquilo que não serve no administrativo, no constitucional, nós chamamos o princípio da razoabilidade. Então, o direito ele exige essa razoabilidade. Então, o que é essa razoabilidade? Eu tenho um conceito de justiça que é abstrato, não é? É conceitual. Então, aquilo é um ponto de referência. Aquilo é um paradigma. Eu tenho que, na minha atividade profissional, me aproximar cada vez mais desse paradigma. Para dizer, eu fiz justiça. Eu apliquei o direito. Então, isso pega justamente esse equilíbrio no campo da filosofia, vem pegar essa razoabilidade e essa proporcionalidade no campo do direito. Isso é importante. Então, esse equilíbrio não só para a nossa vida profissional, mas a vida pessoal. Então, às vezes, nós tomamos determinadas atitudes que depois a gente vai pensar com mais calma, pois eu radicalizei. Quando não viria a ser assim, eu poderia ter resolvido de uma outra forma. De uma maneira. Se eu tivesse feito ou tomado uma atitude por um outro viés, talvez o resultado não fosse esse. Então, faltou o equilíbrio necessário. Tanto que, às vezes, a gente tem uma situação diante de nós e eu tenho que pensar aquilo que eu vou fazer. Certo? Então, toda vez, vamos trazer para o campo nosso do direito, toda vez que eu vou dizer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que parar. Tem coisa que não é necessário. Por exemplo, se eu vou fazer um lanche, o que é que eu vou escolher? Então, não precisa pensar muito. Mas tem determinadas coisas na nossa vida que a gente tem que parar para pensar e analisar os pós e contras. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma reflexão filosófica. E a partir do momento que eu verifico que aquilo que eu estou querendo fazer, eu sei as consequências disto, eu sei os pontos positivos, os pontos negativos, eu vou fazer mesmo sabendo que o resultado não é um resultado favorável. Eu já estava consciente. O impacto nosso é muito menor do que a gente tomar por impulso. Então, tudo que nós devemos fazer, a filosofia nos orienta, que nós devemos parar e pensar. São coisas na nossa vida que marcam a vida da gente. A senhora falou, então, ainda agora em direito de família. Vamos dizer, o casamento. É uma coisa que marca a pessoa por resto da vida. Ou estando junto, ou separado, principalmente quando tem filho, marca. E assim muitos outros exemplos que a gente poderia colocar. Então é uma coisa que tem que ser muito pensada. O emprego que a gente vai deixar e vai assumir outro emprego. Então tem essas análises que têm que ser feitas e que são necessárias para a gente poder caminhar na vida. É o equilíbrio, é a razoabilidade, é a proporcionalidade. Então faz parte da nossa vida. Quantas vezes, não sei se alguém aqui já disse assim, eu falei uma coisa que não deveria ter falado. Eu fiz algo que não deveria ter feito. Então agiu por imprudência. Não foi uma atitude pensada. Não foi uma atitude refletida. Então isso faz parte da nossa formação. Para poder, então, a gente ter uma melhor convivência e, como você diz, uma responsabilidade social. Perfeito. No convívio com as pessoas. Professor, assim, como eu falei inicialmente, nós estamos no comecinho de tudo, de buscar a gente conversa bastante no escritório, mas nós somos ainda verdinhos. Então, todos os dias a gente se esforça para ter essa consciência. Então, assim, e intencionar o que a gente está sempre fazendo. A gente sempre conversa sobre isso também. A gente gosta de colocar intenção. Aí eu estou abrindo esse processo, é para isso. Então, assim, o podcast, a intenção foi trazer trazer mais consciência para a gente mesmo, porque às vezes o senhor calado já ajuda de demonstrar esse seu lado assim mais equilibrado, e isso gera uma inspiração na gente, né, de estar.
Então, assim, eu imagino, o professor Castro deve acordar, já deve ir lá, fazer as meditações dele, fazer as orações dele, ele já acorda zen, né? Não, ele não falou, mas eu imagino. Eu imagino, então, assim, acaba sendo uma inspiração para a gente. Então, assim, o senhor ter aceito esse convite da gente, de fato, é um grande marco na nossa vida, de todos nós, porque foi o nosso primeiro podcast. E, assim, o senhor é uma pessoa que a gente quer ter um pouco da consciência que o senhor já tem, a gente busca isso. Experiência. Mas assim, todo dia a gente se esforça um pouquinho de estar se melhorando, porque nós sabemos que existe a inclinação que é desta, né, dessa matéria, né? Existe uma inclinação. Então a gente é um ponto que a gente sempre fala. O primeiro pontapé da gente mudar algo é reconhecer que algo não está bem, né? Então a gente sempre busca, e aí um fala uma coisinha, outro fala outra coisinha, e às vezes a gente discorda de tudo, mas pelo fato, como eu falei inicialmente, pelo fato de todos buscarem esse autoconhecimento, a gente sempre acaba entrando em um acordo. Então, no caminho do meio. A gente consegue vir para o caminho do meio, exatamente, Maurício. Então, assim, eu quero lhe agradecer demais, assim, por o senhor ter nos ajudado e ter conduzido a conversa, porque, assim, o senhor, quando eu digo conduzido, porque quando o senhor começou a falar, quando o senhor levou ali, que só até falou assim, pode me interromper, mas eu estava falando justamente tudo que eu queria falar, que eu queríamos perguntar, né? Queríamos perguntar, e talvez eu nem tive essa habilidade, a habilidade de fazer as perguntas, mas o senhor conseguiu levar exatamente, é como se fosse que eu tivesse... eu até fiz a questão do roteirinho, mas assim, foi muito breve, né? E o senhor conseguiu trazer o que eu precisava expressar. Eu quero lhe agradecer muito. Isso demonstra o quanto o senhor realmente, na minha opinião, acho que na opinião deles também, o quanto o senhor efetivamente aceitou o nosso convite. Muito obrigado mesmo. Eu estou muito, muito feliz, como lhe falei antes, pela alegria que eu estou muito feliz de ter conseguido e o senhor ter aceito o nosso convite. Além de ter marcado, né, esse momento com a gente, o senhor também contribuiu, né, com o nosso conhecimento, com a nossa busca, né, e eu tenho só que agradecer, né, pela sua contribuição, né, como tantos outros professores que passaram, como tantas outras pessoas que já passaram na nossa vida, de alguma forma contribui com a gente, né? Pode ser de algum momento não muito boa, satisfatória, mas aquela contribuição veio para a gente, né? Então, marca a nossa vida e isso nos leva para o nosso aprendizado, né? Para a nossa busca constante, né? De nos autoconhecermos, né? Que se todo mundo tivesse esse olhar de se buscar, de se autoconhecer, com certeza que todos nós estaríamos bem melhor, o planeta Terra estaria bem melhor, né? E eu tenho só que agradecer o senhor pela sua contribuição. Eu também quero agradecer ao professor Castro, né? Por quem eu tenho uma grande amizade. E nesse agradecimento, hoje é o nosso primeiro podcast, eu sei que o professor Castro ele é franciscano e tem uma santa franciscana, Santa Clara de Assis, que ela diz: não perca de vista o ponto de partida. Este é o ponto de partida. E agradecendo ao senhor estar aqui, eu queria fazer só um pedido. O senhor, enquanto professor, magistrado, a gente sabe que professor e magistrado e magistério tem um vocábulo ali parecido. Para quem quer ser advogado, para quem quer ser enveredar pelo caminho do direito, qual o ponto de partida, na sua opinião,
da sua trajetória que o senhor diria para essas pessoas que pretendem trilhar esse caminho. Perfeito. E desde já, muito obrigado. Tá, então quando a doutora Catiane fala que está no começo e tem muita modéstia. Está começando, né? Está buscando aí o caminhar na profissional. Vocês são muito amadurecidos pela conversa que a gente tem, pelo o debate que nós tivemos, então mostra um amadurecimento e, acima de tudo, uma preocupação com aquilo que vocês estão fazendo. Então, esse contato aqui, essa preocupação para vocês é o zelo pela profissão, de querer fazer o melhor. Então, Maurício, qual é o ponto de partida? É a vontade. Qual é o ponto de partida? É querer fazer. Mas nós vamos encontrar muita dificuldade na vida. Normal. Eu não vou encontrar dificuldade, que eu não vou encontrar obstáculo. Mas eu tenho que ter aquela que, como nos diz o Victor Franco, né, na sua psicologia, na logoterapia, aquela resiliência de aquilo que me decepcionou, aquilo que me deixa triste. Eu tenho essa força interior, essa capacidade para superar. E eu quero mais uma vez agradecer aí a doutora Catiane, a doutora Rejane, o doutor Maurício, e me colocar à disposição, né? Esse debate é um debate interessante, estou dizendo que é o primeiro de vários, não é? Então a gente se coloca à disposição para, dentro das nossas possibilidades, a gente contribuir modestamente com esse projeto que vocês estão levando lá no escritório que vocês, né, hoje formam esse escritório. Então é importante isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Muito feliz. Então, acho que foi, né? Professor... Está gravando? Não, ainda não. Encerrou, né?